E aí, criaturas? Bem-vindos e bem-vindas ao Digitais do Criador, um podcast que mistura um papo leve, ciência, conhecimento, tudo isso para fazer a sua mente voar. E hoje nós vamos falar sobre os limites da ciência. Liga o volume, aumenta, conecta e bora conhecer mais sobre a ciência? Nós estamos aqui hoje com dois convidados especiais, sempre, né, um professor, uma professora e um aluno da nossa rede. E eu queria que vocês se apresentassem, tá bom? Professora, você começando. Tudo bem. É um prazer estar aqui, né? O meu nome é Vanessa Crosati, eu sou professora de Biologia no Colégio Adventista de Paulínia. Eu sou formada pela Unesp, sou licenciada em Química, também fiz faculdade de farmácia, fiz algumas complementações, né? Uhum. E aí essas complementações me possibilitaram ser professora de Química, Física e de Biologia, que é a disciplina que eu leciono atualmente. Que legal, Pro. Então um conhecimento bem vasto aí na área da ciência, né? Com certeza. Muito bom. E o nosso amigo? Bom, é um prazer estar aqui, né? É uma honra. Meu nome é Pedro Castilho, eu sou estudante do terceiro A do Colégio Adventista de Paulínia. Inclusive, um abraço para minha turma, do terceiro A. E é isso, eu sonho em cursar engenharia elétrica. Ótimo, dentro da área da ciência. Uhum. Tá bom, bem, assim, desejamos toda a sorte do mundo, né? Esse é o ano do Enem, dos vestibulares. Ano de muito estudo, né? Muito estudo. Boa sorte para você e para a turma aí do terceiro A. Amém. Tá bom? E tem a turma do terceiro B também? Tem o terceiro A e o terceiro B. Tá, então pro terceiro B também. Todo o sucesso do mundo aí no Enem e no vestibular. Tá bom? Eu já falei que o nosso tema hoje é sobre os limites da ciência. No episódio passado, nós falamos sobre as maravilhas da ciência. Como a ciência é incrível, como a ciência revolucionou a nossa vida, como as mudanças tecnológicas nos transportes, na comunicação, na medicina, abalaram o mundo. Então a gente só colocou a ciência para cima. Mas hoje a gente vai falar sobre os limites da ciência. Então, será que a ciência ela vai ter resposta para tudo? Será que tem alguma coisa que ela não pode dar opinião? É o nosso tema hoje, né, para dar uma equilibrada no episódio passado. Isso aí. Tá bom? Vamos começar, professora? Fazendo um pouquinho, assim, uma breve revisão do que é o método científico, como é que ele funciona e como é que ele foi tão poderoso para causar tantas transformações. Sim. O método, a gente precisa pensar, né, que o método ele é um conjunto de regras de passo a passo que eu consigo replicar. Então isso é muito importante para a gente entender sobre o método científico, porque eu preciso replicar, que outras pessoas possam fazer isso também. E o método científico, então, é esse conjunto de regras replicáveis que são utilizados para investigar alguns assuntos científicos, né? Porém, esse método, né, científico, ele precisa ser mensurável e precisa ser testado. Então, eu vou até relembrar aqui, né, as etapas do método científico para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso. Então, ele parte de uma observação sistemática, né,
do meu sistema de estudo. A partir daí, nós vamos formular algumas perguntas sobre aquele fenômeno observado. Eu vou pensar em hipóteses para que aquilo esteja ocorrendo. Vou fazer experimentos controlados para testar essas hipóteses. E, a partir ali da observação dos resultados, vou tirar uma conclusão, vou divulgar para que outras pessoas, né, tenham esse conhecimento e vou fazer novas hipóteses. Porque o método científico, ele tem que ser replicável e ele pode ser refutado também. Sim. Então, é uma das características, né, do método científico. Então, eu posso formular outras hipóteses a partir daquela observação. E aí, até vou pedir para o Pedro dar algum exemplo para a gente aí do método científico, do que a gente poderia estar testando. Um bom exemplo é quando você observa o fenômeno de uma planta murchando. Você observa que aquela planta murchou. Você se pergunta, por que essa planta murchou? E você formula uma hipótese, que seria, bom, eu acho que essa planta murchou pela falta de água. Então, você parte para os experimentos. Você pega 2 plantas, experimentos controlados esses, né? Você pega 2 plantas, expondo ela no mesmo ambiente, a mesma temperatura e todas as mesmas temperaturas, mesma iluminação. A mesma planta, né? A mesma planta, a mesma espécie de planta. E durante esse período de tempo, uma você vai regar e a outra não. Bom, com o passar desse período de tempo, né, você vai observar que a planta que você regou com água, ela vai estar firme, forte, e a outra vai estar murcha. Então, com essa análise dos resultados, você vai entender, você vai perceber que a planta que não recebeu água vai murchar, enquanto a que recebeu vai estar tranquila. Então, você conclui que o fenômeno dela murchar se dá pela falta de água e divulga, para que as pessoas possam ter conhecimento, que a falta de água nas plantas leva elas a murchar. E você pode criar novas hipóteses. Se perguntar, tá bom, a planta murchou porque ela falta de água, mas o que a falta de água causa nela para que ela venha a murchar? Olha, um exemplo bem didático, bem legal. Você falou da observação, você falou da pergunta, você falou da hipótese, você falou do teste controlado, né? Bem controlado, com uma variável sendo testada. Exatamente. Só. Né? Aí você viu que a sua hipótese foi confirmada pelo teste, é válida a sua hipótese, então ela pode ser divulgada. Né? Muito, muito legal, bem didático, gostei. E essa questão, né, dela poder ser replicável, dela ser testável, dela ser aperfeiçoada, fez com que esse método fosse tão difundido, né, fosse tão utilizado. Então, ele surgiu ali em torno do século XVI, XVII, com Galileu Galilei, Isaac Newton, né, que fizeram pela primeira vez, né, esse passo a passo, e que deu certo, e que outras pessoas também tiveram essa possibilidade. Então, por isso que ele é tão, né, difundido, tão utilizado. Acho que a grande marca do método científico é justamente a experimentação. Isso dá uma segurança muito grande para aquilo que depois vai ser divulgado, né? Sim. A experimentação. Agora, esse método científico, ele tem limites? Esse método científico, ele pode ser usado para descobrir qualquer coisa, qualquer verdade, qualquer assunto pode ser submetido ao método científico? Não. Uma das características, né, que talvez a principal, é dele ser testável, né? E alguns fenômenos, eles não podem ser mensurados, eles não podem ser testáveis. E aí a gente entra ali nessa questão de que, infelizmente, a gente não consegue usar o método científico para definir tudo, né? Ele não pode ser utilizado em qualquer situação. Então, eu vou iniciar um exemplo, né, Pedro? Você pode complementar comigo?
Mas nós, que somos cristãos, que frequentamos a igreja, nós nos deparamos inúmeras vezes com casos de pessoas que os médicos falavam, a partir daqui a medicina não pode fazer mais nada, né? Exatamente. Aí a pessoa, ela voltava logo um tempo depois, sem nenhum sintoma, sem nenhum mais, tipo, se ela tivesse com câncer, ela voltava sem doença câncer. Sumiu. A doença sumiu. Uhum. E o médico olha para aquilo e fala, eu não sei o que aconteceu, não sei te explicar. Não tinha explicação científica para aquilo ali, né? Sim. E aí a questão a fé cura? Eu posso testar se a fé cura? Não é testável, né? Pois é. Não dá para eu falar assim, pega lá 50 gramas de fé, coloca aqui, traz aqui no laboratório, vamos injetar, diluir essa fé e vamos injetar numa pessoa. Não tem como, né? Exatamente. E nós temos, né, assim, vários relatos, né, de que, né, a fé curou. Mas a gente não consegue testar pelo método científico. Não dá pra gente... Coisas assim mais subjetivas, metafísicas, né? Eu sempre digo, seria tão bom se a ciência conseguisse inventar uma vacina anticorrupção. Você já pensou? Que legal. Ética. Você pega todas as pessoas que forem exercer algum cargo público tal, agora vão tomar uma vacina anticorrupção. Não dá. Né? Não dá para eu colocar honestidade na balança, não dá para eu colocar verdade sob um microscópio, não dá para eu colocar amor, simpatia para ser estudado por um instrumento científico. Uhum. E são áreas reais da nossa vida. Elas existem, sentimentos existem, mas... Até pouco tempo atrás, 10% do cérebro ele era estudado, ele era conhecido, porque nós temos muitas questões aí subjetivas, né? Então, nosso próprio subconsciente ainda, nós tivemos um avanço enorme nos últimos anos com a neurociência, né? Com o surgimento da neurociência, mas ainda assim é muito pouco, porque nós não conseguimos mensurar, né? São coisas que a gente não consegue controlar em laboratório para a gente entender essa complexidade toda que Deus nos deu. Existem aqueles otimistas radicais que dizem que se eu conhecesse todas as partículas e substâncias e neurotransmissores que existem no meu cérebro, eu poderia prever os comportamentos futuros dessa pessoa. Eu creio que isso é um exagero. Sim. Né? Porque, como eu falei, são coisas que não são mensuráveis. Né? A simpatia, a honestidade, a verdade. Tem muitos fatores externos e internos ali envolvidos. A gente não tem como esperar o que vai acontecer, né? A gente não tem como controlar, né? A morte, por exemplo. Nós não temos como controlar, né? Como quando uma tragédia vai nos submeter, como nós vamos responder a isso. Então, nós somos o resultado de todas as conexões sinápticas que nós fizemos ali na primeiríssima infância, de todas os estímulos que nós recebemos ali naquele momento, das estímulos externos e internos também ali que a gente foi submetido e que vão ali gerar nossa personalidade, inclusive ali talvez também a questão da ética, que pode vir aqui atrapalhar o método científico. Sim, né? Vamos tocar nesse ponto, isso aí. Com certeza. Eu queria também destacar o seguinte: o método científico ele só é útil para fenômenos que podem ser replicáveis. Eles têm que repetir. Então, por exemplo, o fenômeno que ocorre uma única vez, ele não pode ser tratado pela ciência. Exatamente. Sim. Porque eu tenho que repetir aquele fenômeno no laboratório, medindo com instrumentos, para eu poder chegar a uma conclusão. Então vamos lá. Origem do universo. Quantas vezes aconteceu? Nenhuma vez foi replicável.
Então. Nenhum cientista conseguiu replicar. Né? Então, assim, é um fenômeno que a gente chama de singularidade. Né? Então, origem do universo, origem da vida, tanto quanto a gente saiba, ocorreu uma única vez. Foi repetido. Sabe, olha, eu vou voltar no tempo para ver, ou então eu vou replicar as condições. Não foi possível. Então, são fenômenos que escapam um pouco do poder que a ciência tem para explicar as coisas, porque eles são únicos, né? Eles não são repetíveis. Vamos pensar aqui sobre a questão que você falou da ética, dos paradigmas e como isso pode também influenciar a ciência, o limite da ciência. Não sei quem gostaria de falar. Quer falar, Pedro? Pode falar. Quando a gente vai, né, pensar num método científico ou pensar num projeto, né, inicialmente, não tem como a gente desvincular do que nós acreditamos. Então, por exemplo, né, no meu TCC, na minha faculdade, eu elaborei um material didático para ensinar eclipse solar para cegos, porque eu acredito na inclusão, né? Então, tá ligado ao que eu acredito. E eu fiz ali um material que eles pudessem, ao invés de visualizar o eclipse solar, eles sentiam através do tato com a diferença de temperatura. Porque o Sol não emite só luz, né? Emite também energia na forma de calor. E aí, eu fiz esse material, testei esse material. Então, eu estou levando o que eu acredito para o método científico, correto? Se eu tivesse a intenção de ganhar alguma coisa com aquilo, algum dinheiro com aquilo, se essa, né, é a minha visão, eu poderia manipular esse material para que ele desse resultado caso não desse. Então, eu poderia manipular ali os experimentos não tão controlados assim, né? Para que esse material desse o efeito que eu gostaria. Então, isso é muito importante, porque quem está fazendo a ciência, né? São pessoas. E essas pessoas trazem ali, né, seus preconceitos, traz dentro de si as suas questões, inclusive éticas, sobre o seu desenvolvimento. Nós temos muitos materiais hoje em dia que estão, né, até recentemente nós tivemos um professor que perdeu o cargo porque mais de 30 artigos foram descobertos que foram manipulados. Tinha fake no meio lá. Exatamente. Então, a ética por trás de quem está fazendo a ciência é muito importante. Né? Então... Você tinha essa noção aí, Pedro? Do quê? De que o cientista leva para o laboratório crenças, leva visão de mundo, leva coisas dele mesmo. Com certeza. É porque tem gente que pensa assim, o cientista, usando o método científico, ele se livra totalmente de qualquer influência externa e ele vai usar um método científico que vai atingir a verdade pura. Não. Ele continua sendo um ser humano, né? Continua tendo interesses, né? Continua tendo crenças. Mesmo que seja um cientista, ele ainda é uma pessoa, né? É um ser humano, né? É uma pessoa. O Pedro, tem alguns outros limitantes, né? A não ser da ética. Algumas outras questões que podem envolver aí para que manipular, para que seja manipulável. Você poderia falar algumas delas? Né? Voltando nessa questão do cientista continuar sendo um ser humano, nós seres humanos estamos suscetíveis a erros o tempo todo. Então, mesmo que ele erre, mesmo que ele cometa um erro, pode ser porque ele não quis. Pode ser que foi sem querer. Mas ele vai cometer ele pode cometer um erro, por ser um ser humano também. Perfeito, né? Errar é humano.
E até onde eu saiba, a ciência é desenvolvida por homens, por seres humanos. Não é ET, não é extraterrestre. Então, se errar é humano, pode acontecer também alguns erros envolvendo a ciência e o método científico, né? Você falou um negócio muito interessante, é sobre interesses. Por exemplo, se eu sou um cientista e recebi milhões de dólares para verificar o efeito de um determinado remédio, mas quem me pagou foi a farmacêutica. Exatamente. Então, assim, eu tenho aí o exemplo de um método científico que vai ser usado, mas eu acho que ele pode ser tendencioso. Com certeza. Interesses econômicos, interesses políticos, né? Eles vão estar associados. Quem que financia essa pesquisa? Quem está por trás da pesquisa? Isso é muito importante quando nós formos analisar esse material, levantar essas questões. Qual o cientista por trás? Qual é a empresa por trás? Enfim, né? Quanto esse método foi testado. É imprescindível. Então, eu já tive conhecimento de uma cientista que ela conseguiu extrair da folha da bananeira uma substância. Ela fez um emplasto para regenerar feridas de pessoas com diabetes brasileira. Num congresso da USP que eu participei. E aonde ela fez isso? Nos Estados Unidos. Foi patenteado nos Estados Unidos. Porque culturalmente, naquela época, isso 15 anos atrás, quase, ela não tinha incentivo aqui no Brasil. O Brasil não incentivava pesquisas. Então, tem toda uma situação por trás. Cultural, econômica. Então, eu tenho interesse financeiro para aquela pesquisa, para que dê certo. E também na parte política, né? Que isso também a gente pode ter tendências. Então, exemplo, o meu governo, ele é a favor do aborto. Vai surgir várias pesquisas que comprovem que não, o aborto ele vai ser seguro. Não tem nenhum problema. Não tem risco, não tem nenhuma questão. Então, a visão política também vai influenciar, né? A minha pesquisa, ou até o financiamento de pesquisas. Às vezes até tenho quem queira provar ao contrário. Mas às vezes eu não tenho financiamento para isso. Porque a política dali não me permite. Aquele paradigma daquele momento limita a sua pesquisa, né? Você tem que, tipo assim, pressão de grupo. Tá todo mundo caminhando nessa direção, eu vou caminhar aqui também. Exatamente. É coisa que pode ocorrer também, né? Bom, a gente veio para falar dos limites da ciência, mas em nenhum momento a gente está aqui dizendo que a ciência é ruim, né? A gente só está mostrando que existem, sim, questões, falhas, existem questões para a gente ver. E que a ciência, ela tem a sua posição, mas ela não pode ser usada para tudo, para todos os momentos, para resolver tudo isso daí, não é? Nós estamos aqui falando sobre a ciência e em nenhum momento a gente está querendo aqui dizer que a ciência é ruim. O método científico, ele é útil, é incrível, a ciência fez coisas maravilhosas dentro da área que ela pode pesquisar. O que a gente está mostrando é que existem falhas, existem limites, existem áreas em que o método científico não é o mais apropriado, a ferramenta mais apropriada para a investigação. Num próximo podcast, nós vamos estudar justamente sobre isso, né? Tem gente que é tão fã da ciência, que se torna um exagero. A gente chama isso de cientificismo, né?
Nossa, o cara ele acredita que a ciência vai resolver todos os problemas do mundo. Tudo a ciência vai resolver. É uma pessoa que idolatra a ciência, coloca acima de qualquer falha, né? E o que a gente precisa ser mesmo é crítico, pensante, questionador, né? Não tem como escapar disso. Pegar a ciência, colocar numa caixa e dizer acredito em tudo, ou pegar a mesma ciência, colocar numa caixa e dizer duvido de tudo, isso daí é método fácil. É para quem não quer pensar, para quem não quer questionar, para quem não quer raciocinar. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast e eu queria perguntar para vocês se tem mais algum comentário sobre essa questão dos limites da ciência, algum pensamento que vocês gostariam de deixar aqui para a gente. Bom, sobre o cientificismo exagerado que o professor tinha comentado aqui, é muito bom que a gente tome alguns cuidados antes de sair acreditando tudo que é divulgado só porque tá dizendo que a ciência revelou isso. Tem que tomar alguns cuidados. É bom que você veja as fontes da onde isso foi divulgado, veja quais foram as intenções, principalmente dos patrocinadores, né? Veja quais são as intenções deles e quantas vezes foi replicado, para que você possa ter uma certeza maior, né? Você possa saber que essa pesquisa é mais sólida. Muito bem, exatamente. Não dá para deixar essa parte do pensamento crítico. Sim. Né? E, fé, ciência são mutuamente exclusivas, não dão certo? Como que é? Não, né? Elas sempre andaram juntas, na verdade. A filosofia, ela nasce disso, né? Dessa de uma ideia religiosa, inclusive. E nós temos vários cientistas que fizeram maravilhas para a ciência que nós utilizamos até hoje e que foram cientistas cristãos. Quanto mais eles estudavam, mais fé eles tinham. E eu falo isso também para os meus alunos. Quanto mais eu estudo o corpo humano, maior a minha certeza de que ele não pode ter vindo do nada. Tem a necessidade de um ser superior. De uma inteligência, de um design suprema ali para criar aquilo, toda essa estrutura que não conseguiria existir sem aqueles mecanismos básicos, que não são básicos, né? Que são extremamente complexos. Uhum. E aí a gente trouxe algumas frases, né, Sim. Pedro? De alguns cientistas. Falando sobre isso daí, que tem coisas que existem que não podem ter vindo de uma evolução, né? Que são coisas muito complexas, simples, porém complexas. A gente pode usar o exemplo da abelha, certo? Que a abelha, a dança das abelhas, né? Que é para dizer para as outras onde está o pólen, da flor, é uma coisa muito complexa. Que sem isso elas não existiriam. Só que não é uma coisa que elas podem ter vindo evoluindo. É uma coisa que se elas não tivessem existido com isso já, elas seriam extintas. Tem até um negócio que elas usam logaritmo. Logaritmo. Né? Bem complexo mesmo, né? Sim. Não dava para ser passo a passo. Sim. Né? Não dava para ir aperfeiçoando com o tempo, né? Não dava. Tinha que estar pronto desde o início. Exatamente. Né? Muito bem lembrado. Então, parece que vocês também pegaram algumas frases aí bonitas de cientistas que usaram o método científico, mas dentro do equilíbrio, né? Dentro daquilo, do propósito para o qual ele foi criado, inventado, né? Sim. Fala aí, Pedro, quais são algumas? Bom, a gente pegou uma frase aqui, do Isaac Newton, que é: a maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ser efetuado conforme o plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Interessante. Olha, Newton é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos e também ele é considerado pela sua fé. Ele escreveu mais
sobre teologia do que sobre ciência. Mas as pessoas só lembram da parte científica do Newton, né? Verdade. Tem mais alguma aí? Tem de Galileu Galilei, que é a matemática é a linguagem a qual Deus escreveu o universo. Muito boa. Matematização. Tem gente que não gosta dessa história, né? Eu tinha um professor que dizia assim: até agora nós acreditamos que a matemática foi a linguagem usada por Deus para criar o universo, porque a gente usa a matemática e a gente explica as fórmulas da física, da química, né? Usando números, contas, fórmulas, e bate certinho. Sim. Mas daí ele dizia assim: ou existe ainda uma outra linguagem além da matemática que nós ainda não descobrimos. Mas a matemática é uma boa linguagem aí dentro da ciência. Mais alguma? Mais uma do cientista Albert Einstein, né, um grande nome aí da ciência, que é: a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Essa frase é muito interessante, né? Porque aqui ele mostra que a ciência e a fé andam juntos, sim. É possível fazer boa ciência e manter fé, né? Uma crença harmoniosas entre si, né? Muito bom. Gente, muito obrigado pela participação. Professora Vanessa, valeu. Pedrão, valeu, muito obrigado. Espero que numa próxima aí a gente se encontre num outro momento, num outro tema, dentro aqui do nosso podcast. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de estar aqui e de falar de um tema tão relevante. Muito Também obrigado. Quero agradecer pela oportunidade. Foi algo muito inesperado, mas muito legal. Que legal, Pedrão. Muito obrigado. E você aí que está assistindo a gente, não se esqueça, em 15 dias temos mais um episódio de Digitais do Criador. Até a próxima.